aqui. Pronto. Começou? Começa, não entra ninguém não. Pra começar, já começar a chamar. Tá entrando. Entrando? Bom, galera, boa tarde, tá? Mais uma live comigo, professor Diego, do curso Luciano Braz. A gente vai ver hoje a disciplina de História, capítulo 5, vai das páginas Pergunta logo se o áudio tá bom. 47 a 52. A primeira coisa que eu quero saber, tá ok o áudio? Todo mundo tá me ouvindo, tranquilo? Por favor, respondam sim ou não. Tá tranquilo o áudio? Estão me ouvindo? Mas, então, como eu estava falando, a gente vai ver hoje a disciplina de História, capítulo 5, sobre Era Vargas. Um dos assuntos mais importantes da disciplina de História, né, que é conhecimentos gerais na prova do IFPE. Tá? Outra coisa também, antes de entrar na aula em si, eu gostaria de passar alguns avisos para os meus alunos do curso Luciano Braz. Galera, vejam só, essas lives são feitas para vocês, né? Vocês que estão aí estudando em casa, tá? A live não é apenas uma aula, ela é também um momento de tirar dúvidas. Então, quanto mais pessoas vocês participarem, vai ser melhor, vai ficar mais dinâmica a live também. Outra coisa que, como eu sempre falo, a live ela é de acordo com os assuntos que estão na apostilas de vocês aí do curso Luciano Braz. Por isso que eu sempre falo das páginas. Vocês podem, depois da live, consultar a apostila e estudar para ver, tirar aquela dúvida, ver alguma coisa que a gente não viu aqui, às vezes isso acontece. E outra coisa também é que após essa live, amanhã, Luciano Braz ele vai estar disponibilizando no canal do YouTube também do curso. Então, por favor, já segue lá o canal do curso Luciano Braz, que essa live vai estar lá disponível para vocês a partir de amanhã. Outra coisa, que não é menos importante, é que todas as atividades do final do capítulo elas são essenciais, não só para vocês, mas também para mim ter o feedback se as lives estão surtindo um efeito, tá? É muito importante a gente praticar, fazer exercícios. Então, por favor, eu peço, né, de coração que não só assistam a live, não só vejam depois no canal do YouTube, mas também façam as questões dos exercícios e me enviem um gabarito até o domingo. Pode enviar antes, até domingo às 5 horas da tarde. Tá certo? E quando enviar um gabarito, lembre-se, coloquem o nome, por favor. Fica muito difícil para mim ficar pedindo a vocês o nome, porque isso me atrapalha até mesmo na hora de fazer a relação, tá certo? Então, aí tá os avisos para vocês. E a gente vai começar agora de fato. Tá? E outra coisa também, é importante lembrar vocês que a gente vai fazer as lives, né, durante a semana, tá bom? E oi? Cronograma. O cronograma, então, lembrando que hoje, então, como eu estava falando, hoje a gente vai ter a live de História, tá? E na sexta-feira, no caso, vai ter outra live comigo, que é a de Geografia, tá? E aí, como eu falei logo no início da live, hoje a gente vai ver o capítulo 5, tá? Que é das páginas 47 a 52. O capítulo é sobre a Era Vargas. E no final do capítulo sempre vai haver as questões para ser feitas, que já vou falar as páginas para vocês, tá certo? Lembrando que as questões, tanto de História quanto de Geografia, tá certo? Que eu vou passar para vocês, para entregar até domingo às 5 horas da tarde. E na segunda-feira da semana que vem, eu vou estar entregando para vocês, não só o gabarito, mas aquela relação ali que teve mais acertos das questões. Então vamos agora entrar no assunto. Vamos lá.
Quando a gente fala de Getúlio Vargas, ou Era Vargas, estamos falando de um dos maiores presidentes da história do nosso país. Lembrando que a Era Vargas, ela durou 15 anos seguidos. E esses 15 anos, chamada de Era Vargas, é dividida, vamos dizer assim, em 3 fases, tá? Temos aí a primeira fase do governo de Era Vargas, conhecido como governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Temos aí uma segunda fase, que a gente chama de governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. E temos a terceira e a última fase do governo de Getúlio Vargas, conhecido como Estado Novo, tá? Que vai de 37 até 45. Tranquilo? Então, antes de entrar necessariamente na Era Vargas, temos que entender um pouco como Vargas assumiu a presidência da República do nosso país. E daí, voltamos um pouquinho sobre o final da Primeira República. Vimos em sala de aula que em 1930 vai haver novas eleições presidenciais, né? Em 1929, a transição, né? De 1929 para 1930, vai haver eleições presidenciais para presidente da República do Brasil. E sabemos que durante a década de 20, tínhamos no poder as oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais, que é a conhecida café com leite. Só que com a crise de 1929, vai haver um racha entre os mineiros e paulistas, pois o presidente da época, o paulista Washington Luiz, de acordo com a política café com leite, deveria indicar um mineiro à presidência da República. Só que o Washington Luiz não vai seguir o acordo do café com leite e vai indicar outro paulista ao poder, chamado Júlio Prestes, tá? Então Júlio Prestes vai ser o candidato paulista, e isso vai ter um racha na política café com leite, e os mineiros, que eram os antigos aliados paulistas, vão se tornar agora rivais dos paulistas. E os mineiros vão se juntar a outros grupos políticos que já faziam oposição à oligarquia paulista. No caso, principalmente, dos grupos políticos do Rio Grande do Sul e também boa parte dos nordestinos, criando aí um novo partido político chamado Aliança Liberal. A partir dessa nova conjuntura política no Brasil, vamos ter aí Júlio Prestes versus Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que é do Rio Grande do Sul e já tinha sido prefeito e governador prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Então o que acontece? O vice de Getúlio Vargas, conhecido como João Pessoa, que era aqui do Nordeste, compunha a chapa de oposição aos paulistas. E nessas eleições, os resultados vão ser o seguinte: quem vai vencer essas eleições vão ser os paulistas. Mesmo com o engajamento dos mineiros fazendo oposição aos paulistas, formando aí a Aliança Liberal, o resultado das urnas não vai mudar. Por quê? Porque sabemos que durante a Primeira República, ou República Oligárquica, existia um grande sistema de corrupção. Até porque o voto ele era aberto, propiciando aí o que a gente chama de voto de cabestro. Outras coisas aconteciam também nessa época. Por exemplo, urnas sumiam, a contagem de votos eram erradas. Isso tudo prejudicava muito qualquer indício de mudança no cenário político nacional. Então, como os paulistas controlavam, vamos dizer assim, o sistema eleitoral brasileiro, o resultado das urnas não foi diferente. Quem vai vencer as eleições de 1929 vai ser os paulistas, no caso, o candidato Júlio Prestes. Só que vai mudar um pouco o resultado final, por quê? Mesmo os paulistas vencendo as eleições, a chapa, ou seja, a Aliança Liberal, a oposição Getúlio Vargas, com o apoio dos mineiros e também dos militares, não vão aceitar o resultado das urnas, dizendo que houve corrupção eleitoral. Isso vai aumentar ainda mais quando o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, ele é assassinado na capital do Recife, ou seja, aqui na nossa capital do nosso estado. Isso vai criar uma certa comoção popular. Por quê? Quando João Pessoa ele é assassinado, por motivos duvidosos, muitos historiadores dizem que foi por motivo passional, ou seja, questão de traição, porque ele tinha um caso com uma mulher aqui do Recife, tá certo? Os getulistas, ou seja, aqueles que apoiavam Getúlio Vargas, vão utilizar esse fato, o assassinato de uma pessoa, como uma tentativa política para eliminar a concorrência, ou seja,
como se o assassinato de João Pessoa fosse a mando dos paulistas. Então os getulistas, que tinham grande participação na grande, vamos dizer assim, mídia nacional, ou seja, os meios de comunicação, principalmente os jornais impressos, vão difundir, espalhar a notícia de que João Pessoa foi assassinado a mando dos paulistas. Isso vai fazer com que a opinião pública fique a favor de Getúlio Vargas. Outro fator também, como nós sabemos, Getúlio Vargas contava com o apoio dos jovens tenentes, ou seja, uma grande ala do Exército Brasileiro, que não estava mais satisfeitos, vamos dizer assim, com a maneira de fazer política dos paulistas. Pois, como nós já vimos em sala de aula, durante a Primeira República, as camadas mais pobres e menos favorecidas sofreram bastante. Então aí ocorre o que a gente chama de Revolução de 1930. É quando Getúlio Vargas, com o apoio dos militares e grande parcela da população brasileira, dá um golpe de Estado. Ou seja, toma o poder à força. Isso já foi questão de FPE. Ou seja, Getúlio Vargas não vence as eleições. Getúlio Vargas ele vai realizar um golpe de Estado. Ele vai tomar à força o poder das mãos dos paulistas, no caso, Júlio Prestes. Então, a partir daí, quando ele dá esse golpe, que é considerado uma revolução, que é chamada de Revolução de 1930, por que revolução? Porque quando Vargas ele toma o poder e assume a presidência da República, ele vai transformar vários setores da sociedade, desde o setor do trabalho, até da área civil, da economia, até mesmo a proposta do Brasil em relação a outros países, tá certo? E aí esse evento é conhecido como Revolução de 30. É quando Vargas toma o poder com a ajuda dos militares e boa parte da opinião pública do Brasil. Isso é necessário a gente ter conhecimento desse evento, por quê? Porque isso está relacionado diretamente com o que a gente chama de governo provisório. Por que governo provisório? Porque Getúlio Vargas está de maneira provisória na presidência da República do Brasil, pois ele não foi eleito democraticamente e muito menos seguiu a Constituição vigente da época. Como eu já falei para vocês, ele não foi eleito pelo povo, entre aspas. Ele deu um golpe, ele tomou poder às forças. Então o governo dele era ilegal, era provisório. Essa primeira fase ela vai de 1930 até 1934. E é importante entender isso por quê? Porque em 1932, no estado de São Paulo, vai haver uma revolta chamada Revolta Constitucionalista de 1932. Ou seja, são os paulistas insatisfeitos com o governo de Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas sempre foi considerado autoritário pela oposição, que não vão aceitar ele no poder e vão fazer uma revolta para uma nova Constituição Nacional e aí sim ter novas eleições presidenciais, tá? Então, o que é que Vargas vai fazer no seu primeiro governo, vamos dizer assim, na primeira fase, no governo provisório? Ele vai fazer várias mudanças essenciais que até hoje nós temos aí a herança dos efeitos. Por exemplo, as leis trabalhistas. Foi Getúlio Vargas que criou, ainda no governo provisório, as CLTs, o que a gente chama de carteira de trabalho. Por exemplo, antes de Getúlio Vargas, não existia nenhuma lei trabalhista que favorecesse o trabalhador, segurasse o trabalho da classe trabalhadora do Brasil. Então você, Getúlio Vargas, que vai criar as CLTs, e aí, por exemplo, férias remuneradas, seguro-desemprego, a carteira de trabalho, a questão de uma jornada de trabalho de 8 horas, licença maternidade. Então, todos esses direitos trabalhistas que até hoje nós temos aí no mercado, tá? Foi graças a Getúlio Vargas. Não é à toa que ele vai ser logo cedo denominado o pai dos pobres, porque ele vai ser considerado aquele primeiro presidente da República do Brasil que vai ter um olhar mais carinhoso para as classes menos favorecidas, no caso, os trabalhadores, a classe média baixa, tá? Mas não é só isso que Vargas vai fazer. Vargas também vai ser responsável por uma reforma eleitoral. Quando ele faz a nova Constituição... Opa, tem uma pergunta? Tem. Vargas era nazista? Olha, vamos lá. Getúlio Vargas, ele era nazista? Não. Getúlio Vargas, ele tinha, assim, um apreço às ideias fascistas de Benito Mussolini. A gente viu na live anterior que existe uma certa diferença entre o fascismo
e o nazismo, tá? Getúlio Vargas, ele tinha vamos dizer assim, um carinho, uma certa admiração pelo Benito Mussolini. Por quê? Porque Getúlio Vargas, ele era extremamente nacionalista. Ele defendia muito a ideia de uma nação forte brasileira. Não é à toa que durante todo o seu governo, Vargas sempre defendeu a indústria nacional brasileira, em contraponto de outros governadores que sempre favoreciam as empresas internacionais, tá? Não é à toa que uma das primeiras façanhas de Getúlio Vargas vai ser, por exemplo, criar o Ministério do Trabalho, da Saúde e Educação brasileira, coisa que não existia antes de Getúlio Vargas, tá certo? Então veja, Vargas não era nazista. Getúlio Vargas tinha uma certa apreço à ideia de fascismo. Por quê? Porque o fascismo defende um Estado forte, centralizador. E Vargas tinha essa ideia em mente também. Por quê? Porque quando ele assumiu o poder através do golpe de Estado, né, a Revolução de 1930, existia o que a gente conhece como um coronelismo, né? A gente sabe que os coronéis aqui no Brasil, eles dominavam o cenário político brasileiro. Então, quando ele vai assumir o poder, Getúlio Vargas, ele vai querer centralizar o poder político todo em suas mãos. Não é à toa que outra medida de Getúlio Vargas vai ser criar os interventores. Quem são os interventores? São os aliados políticos de Vargas que vão substituir os antigos prefeitos e governadores que tinham sido eleitos ainda quando os paulistas estavam no poder. Por que Vargas vai fazer isso? Porque ele quer acabar com toda a influência política que as antigas oligarquias tinham no cenário político brasileiro. Tem outra pergunta aqui. O governo provisório teve o objetivo de reorganizar a vida do país? Sim, claro. É como eu estava falando aqui para vocês agora. Getúlio Vargas, ele vai criar a CLT, que ele vai criar as leis trabalhistas, assegurar o emprego, uma certa qualidade para o trabalhador brasileiro. Segundo, ele vai criar o Ministério da Indústria, querendo fortalecer a indústria nacional. Terceiro, como eu estava falando agora, ele vai criar os interventores. O que é o interventor? É intervir. Por exemplo, vamos imaginar que em Recife, capital do Pernambuco, existia, antes de Getúlio Vargas, um prefeito que ele tinha ligações políticas com as oligarquias de São Paulo, paulistas, que eram extremamente corruptas, que pouco ligavam para a classe menos favorecida. Então, quando Getúlio Vargas faz aí a Revolução de 30, né, toma o poder para si, o que ele vai fazer? O prefeito do Recife, isso é só um exemplo, tá? O prefeito de Recife, ele não tem nenhuma ligação política com Getúlio Vargas. Ele tem uma ligação política com os paulistas antes de Vargas. E sabemos que os paulistas, as oligarquias rurais, né, de São Paulo, eram extremamente corruptas. Então, o que Vargas vai fazer? Sabendo que o prefeito do Recife, ele é extremamente corrupto e pouco liga para o povo da sua cidade, Getúlio Vargas vai tirar do poder aquele prefeito e vai substituí-lo por um interventor. Quem é o interventor? Vai ser uma pessoa, né, que vai ser indicada diretamente por Getúlio Vargas para intervir no cenário político da cidade ou do estado, porque Vargas queria limpar o Brasil dos corruptos, vamos dizer assim, tá? Aqueles que tinham vínculos com as antigas oligarquias de São Paulo e que eram extremamente corruptas, tá? Outra coisa também que Vargas vai fazer ainda no governo provisório, como eu estava falando, é a questão do sistema eleitoral, né? Sabemos que antes o voto ele era exclusivo para os homens, né? Era masculino, o voto era masculino, para os adultos, analfabetos não votavam, e também nem crianças, claro, e mulheres também não tinham direito a voto, tá certo? Lembrando também que outros grupos não tinham direito a voto, como por exemplo pessoas ligadas às Forças Armadas também não podiam votar na Primeira República. Então Vargas vai ser responsável também por uma reforma eleitoral, né? É a partir de Vargas aí que a mulher vai ganhar o direito ao voto, o voto feminino, coisa que não existia antes de Vargas, tá? Deixa eu só continuar aqui. Então, olha, vou listar aqui para vocês, eu coloquei aqui as transformações de Vargas, tá? Como eu falei, olha, ele vai ter como característica também os decretos-leis. Para quem não sabe o que é um decreto-lei, é o seguinte: como Vargas ele tinha assumido o poder de forma através de um golpe, ele não tinha, como eu falei para vocês antes, uma certa força no cenário político brasileiro. Ele precisava, vamos dizer assim, botar os interventores, como eu falei, né? Renovar os governadores e os prefeitos.
E também ele precisava vencer um grande concorrente, que era o Congresso Nacional, ou seja, os deputados, que em sua maioria ainda eram paulistas, ligados aí ao grupo que fazia oposição a Getúlio Vargas. Então, como o Vargas queria centralizar o poder em suas mãos, ele vai governar através de decretos-lei. O que é isso? É quando o presidente, que é o poder executivo, ele assume ao mesmo tempo também um caráter legislativo, ou seja, ele cria leis. E sabemos que isso é uma característica, vamos dizer assim, antidemocrática, porque temos aí a tripartição dos poderes, né? Executivo, que executa as leis, no caso, o prefeito, o governador e o presidente da república. Temos aí o poder judiciário, né, que vai fiscalizar se as leis estão sendo bem aplicadas e vai julgá-las quando necessário. E temos o poder legislativo, esse que é responsável por criar os projetos de lei, tá certo? E aí, conhecemos como o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, vereadores, tá bom? Então, cada poder tem uma responsabilidade. Só que, como eu falei para vocês, assim quando o Vargas assumiu a presidência da República através de um golpe, os deputados, eles não eram a favor de Getúlio Vargas, que era o presidente. Ou seja, os deputados do Congresso Nacional e senadores, eles não queriam criar leis que transformassem o cenário econômico, social e político do Brasil. Coisa que Vargas queria. Então o que é que Vargas vai fazer? Ele vai simplesmente, como já falei, a primeira medida, criar os interventores. E segundo, ele vai começar a governar através de decreto-leis. Ou seja, ele não precisa do Congresso, nem do Senado. Eu mesmo vou criar as leis e vou executar as leis. Por isso que se chama decreto-lei. Eu, além de decretar, eu crio a lei. Isso é uma característica antidemocrática, tá? Ou seja, isso é mais um sinal que Vargas estava tentando centralizar as funções, todas as funções, nas suas próprias mãos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E não é à toa que Vargas ele fecha o Congresso. Aqui. Vargas fecha um Congresso, destitui os governadores e coloca no seu lugar os interventores. Tudo que eu estava falando aqui para vocês, tá? Fechar o Congresso, ok. O Congresso é corrupto, tem ligações ainda com o coronelismo e com as oligarquias paulistas. Todos aqueles que Vargas queria ver fora do seu mapa. Então ele fecha o Congresso, tira os governadores que tinham ligações com as oligarquias paulistas, coloca no seu lugar interventores e governa através de decreto-leis, tá certo? Ou seja, centralizando o poder, todo o poder em suas mãos. Tá bom? Ele vai, como eu falei, criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pensando na indústria nacional, porque Vargas sempre foi um grande defensor da economia nacional, né? Uma coisa que não acontecia, sabemos que o Brasil, até meados da década de 30, era um país rural. E aí, o que é um país rural? É quando a maioria da população vive no campo, tá? Então, Vargas, a partir de seu governo, ele tenta mudar esse cenário econômico no Brasil. Ele quer transformar o Brasil de um país rural para um país urbano, industrializado. E nada melhor do que criar um ministério para isso, da indústria e comércio. Tá bom? Como eu já falei, vai criar as leis trabalhistas para que o trabalhador tivesse uma certa segurança. Lembrando também que existiram várias revoltas trabalhistas antes de Vargas, né? E Vargas, ao criar esse Ministério do Trabalho e essas leis trabalhistas, ele vai ganhar apoio também da classe trabalhadora. Daí vem o apelido, o pai dos pobres, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, em 1932, os paulistas não vão aceitar Vargas no poder, porque ele está fazendo várias transformações essas que não eram bem vistas pelas elites paulistas e vários grupos que se sentiam ameaçados com essas transformações, essas mudanças, tá? E aí o que acontece? Nessa Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, vai haver um confronto armado mesmo entre as forças revolucionárias de São Paulo e a força do Exército Nacional, liderada por Getúlio Vargas. O resultado da guerra é que os paulistas serão derrotados, mas o objetivo será alcançado. Por que essa revolução? Porque os paulistas queriam uma nova Constituição Nacional. Mesmo com Vargas vencendo os paulistas, o resultado vai ser o seguinte: Vargas vence, mas ele se sente pressionado para criar uma nova Constituição, tá certo? E aí é quando entra a segunda fase do governo de Getúlio Vargas. A partir de 1934 começa aí o governo constitucional. Por quê? Porque em 1934 Vargas cria uma nova Constituição.
Ou seja, quando ele cria uma nova Constituição, o Congresso vai ser a primeira vez na história do Brasil que um presidente vai ser eleito de forma indireta, tá certo? Porque o Congresso Nacional vai ser reaberto. Claro que agora os políticos que fazem parte do Congresso são todos aqueles aliados a Getúlio Vargas, e ele vai ser eleito indiretamente como presidente da República do Brasil, tá? Então aí começa a segunda fase da Era Vargas, conhecida como governo constitucional, porque agora, depois de 4 anos no poder, Vargas está legalmente no posto de acordo com a lei, tá certo? Ou seja, começa aí um governo de acordo com a Constituição brasileira. Tá? Quais são as, vamos dizer assim, as transformações, os pontos de destaque dessa nova Constituição do Brasil? Temos aí o voto secreto, direto e obrigatório. Isso vai ser muito importante, né? Então que até hoje nós seguimos o mesmo modelo, tá? Porque sabemos que antes de Vargas o voto era aberto, e isso abria brechas aí para o controle, né, das intenções de voto, porque durante a Primeira República o cidadão poderia votar, tinha que declarar sua intenção de voto. Isso fazia o que acontecesse aí, o que a gente conhece como o voto de cabresto, tá? Então, quando Vargas, em 1934, com a nova Constituição, cria o voto secreto, ele cria aí um instrumento para que o eleitor não se sinta pressionado, né? Coisa que acontecia durante a Primeira República. Direto, né? Direto é o sistema até hoje que nós utilizamos. Nossa intenção de voto é diretamente para o nosso candidato, e é obrigatório, né? Sabemos que até a partir de 16 anos ele é facultativo, né? Mas aí 16 anos e depois de 60 anos. Mas entre 18 até 60 anos o voto ele é obrigatório. Tem um perguntando se pode repetir como ele entrou no poder legalmente. Então, vamos lá. Repetir como ele entrou no poder legalmente. Como eu estava falando, depois da Revolução Paulista, constitucionalista de São Paulo, em 1932, os paulistas fizeram essa revolução porque eles queriam que Vargas saísse do poder, claro. E uma forma de pedir isso indiretamente era querendo uma nova Constituição brasileira, e aí sugeria que umas novas eleições. Tá? Vargas vence os paulistas, mas se sente pressionado e vai, sim, criar uma nova Constituição brasileira, em 1934. Só que, quando isso acontece, o Congresso Nacional ele é reaberto, só que os políticos que estão no Congresso, tá? Que aí elaboraram essa nova Constituição, claro, com a interferência aí de Getúlio Vargas, agora sim, todo o Congresso Nacional é aliado de Getúlio Vargas. Isso vai fazer com que não haja novas eleições presidenciais. Getúlio Vargas vai ser o primeiro presidente da história do Brasil a ser eleito indiretamente. O que é ser eleito indiretamente? É porque o Congresso Nacional que vai eleger Getúlio Vargas como o novo presidente da República em 1934. Ou seja, não houve eleições presidenciais de 34. Por quê? Porque o Congresso Nacional vai eleger indiretamente, tá certo, Getúlio Vargas como novo presidente. Começando aí que a gente conhece como a segunda fase da Era Vargas, governo constitucional. Não sei se você entendeu, mas em 34 não houve eleições. Getúlio Vargas ele vai ser escolhido pelo Congresso Nacional. Por isso que a gente chama de forma indireta. Porque não foi o povo que votou diretamente em Getúlio Vargas. Foi o Congresso Nacional, políticos que foram eleitos pelo povo. Esses políticos, aliados de Vargas, vão colocar ele de forma indireta no poder. Então não houve eleições de 34. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Como eu já falei, né, o voto feminino. Isso vai ser uma sacada de mestre de Getúlio Vargas. Por quê? Quando Getúlio Vargas criou as CLTs, né, as leis trabalhistas, várias donas de casa se sentiram mais, vamos dizer assim, seguras, pois seus maridos, filhos, né, seus parentes, no caso, vamos lembrar que no cenário sociocultural da época, né, era a maioria dos homens que trabalhavam fora de casa, as donas de casa vão ficar muito, vamos dizer assim, satisfeitas com Getúlio Vargas, a nova política do Brasil. Então, quando ele cria o voto feminino, ele vai ganhar boa passada de votos a seu favor, porque a maioria das donas de casa ficaram contentes com essas novas medidas de Getúlio Vargas. Então isso aí vai ser também uma jogada de mestre que Getúlio Vargas vai ter, né, a seu favor, e vai aumentar ainda mais sua popularidade no cenário político brasileiro.
tá bom? Temos também a justiça eleitoral, que é criada por Getúlio Vargas. Claro que ele vai criar uma justiça eleitoral para que evite novas fraudes, característica da época da Primeira República, né? A corrupção eleitoral. Vai criar também a ideia de corporativismo, e daí vem o que eu estava falando para vocês, né? Getúlio Vargas, ele era, vamos dizer assim, fã do fascismo Benito Mussolini, devido a essa característica também do corporativismo dentro do fascismo, ou seja, a ideia de que todos devem pensar da mesma maneira. Sim, Getúlio Vargas acreditava que um Brasil forte era um Brasil unido, tá certo? Ou seja, um Brasil centralizado, a ideia de corporativismo. Todos devem caminhar juntos para o crescimento da nação. Coisa que o fascismo, que a gente viu na live passada, defendia também muito forte, Benito Mussolini. Tá bom? Ele vai confirmar as leis trabalhistas, ele cria no governo provisório, mas é em 34 que ele vai inserir as CLTs dentro da Constituição, tá? Como eu já falei, vai ser o primeiro presidente eleito de forma indireta na história do Brasil. E também ele vai criar a ideia do seguinte: existe no Brasil, na nossa Constituição até hoje, a ideia de que o interesse público ele é mais importante que o interesse particular. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se você, por acaso, lá no quintal da sua casa, encontrar petróleo, o petróleo ele não é seu. Sim, é isso mesmo, ele não é seu. Ele é considerado tesouro nacional. E por ser tão importante para a nação, ele tem um interesse público maior do que seu interesse privado. Ou seja, o petróleo está dentro da sua casa, mas não pertence a você. Ele é considerado um tesouro nacional. Isso vai ser criado por Getúlio Vargas na Constituição de 1934 e até hoje está presente na nossa Constituição atual, a de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Tá bom? Lembrando também que durante o governo constitucional de Getúlio Vargas, lembrando que aí a gente já está entre 1934 a 1937, estamos aí no cenário da Segunda Guerra Mundial, né? O pré-Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial acontece de 39 a 45. Então, de 34 a 37, as ideias dos regimes nazifascistas, das potências que posteriormente formariam o eixo, no caso fascismo e nazismo, até mesmo no Japão, começam a chegar no Brasil. Da mesma forma, as ideias da União Soviética, o socialismo soviético, começa também a chegar no cenário político brasileiro. Então é durante o governo constitucional, de 34 a 37, que vão surgir dois grupos políticos que vão tentar, de certa maneira, influenciar Getúlio Vargas na presidência. O primeiro grupo é um grupo composto por pessoas com ideais fascistas, chamados de integralistas. Esses integralistas, que é a Ação Integralista Brasileira, era um grupo fascista e tinha como líder desse grupo Plínio Salgado. Qual era a ideia desses integralistas? Era que o Brasil fosse um Estado extremamente centralizado, tá certo? Características muito semelhantes dos fascistas italianos, e todos aqueles considerados comunistas, né? Aquelas pessoas que tinham aquela ideia de reforma agrária, fim da propriedade privada, ou se não tinha certa carinho para essas ideias de esquerda, fossem perseguidas, tá certo? E até mesmo expulsas do país, tá? Não é à toa que o lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família, tá certo? Ou seja, os grupos considerados como minorias, de religiões de matriz africana, tá certo? Aquelas pessoas que fugiam do padrão de família tradicional brasileira eram perseguidas também pelos integralistas, tá? Que tinham como característica os ideais fascistas. O outro grupo político, né, que vai ser o rival dos integralistas, vão ser aí aqueles que formavam o que a gente chama de Aliança Nacional Libertadora. Ou seja, todos aqueles que... Pode repetir? Sobre? Acredito que seja sobre essa parte dos integralistas. Ah, tá, vamos lá. Como está falando sobre os integralistas? Sabemos que estamos de 34 a 37, a segunda fase aí do governo constitucional, né, de Getúlio Vargas. Nesse cenário político brasileiro, vão surgir dois grupos políticos que eles são antagônicos, ou seja, são extremamente diferentes.
cada um vai estar em um extremo oposto, tá certo? O primeiro grupo é um grupo fascista, lá semelhante aos italianos de Benito Mussolini, tá certo? Chamados de integralistas, tá bom? Ação Integralista Brasileira, com o líder Plínio Salgado. Esses integralistas, eles defendiam o seguinte lema: Deus, pátria e família. Todos aqueles que não estavam dentro dos conceitos de igreja, de Deus, a ideia de religião católica na época, da ideia de uma família tradicional brasileira, e aqueles que eram contra as ideias nacionalistas, eram perseguidos pelos integralistas. Inclusive, aqueles que faziam parte do outro grupo, que eram os principais inimigos dos integralistas. No caso, todas aquelas pessoas associadas à esquerda brasileira. Simpatizantes do socialismo soviético, aqueles que faziam parte das minorias. O conceito de minorias que eu estou falando aqui é gays, lésbicas, negros, enfim. Todos aqueles que fugiam do padrão conservador, tá certo? Eram perseguidos pelos integralistas, tá? Beleza? O outro grupo, como estou falando, é a Aliança Nacional Libertadora. Esse outro grupo, que é antagônico aos integralistas, esses sim eram chamados de comunistas, de maneira genérica, tá? Nem todos aqueles que faziam parte da Aliança Nacional Libertadora eram literalmente comunistas. Muitos deles eram apenas simpatizantes das ideias socialistas, como por exemplo a reforma agrária, que é associada à ideia de comunismo. Reforma agrária não é comunismo, mas muitas pessoas associam a ideia de reforma agrária, que é a repartição das terras, como ideias comunistas. Então todas essas pessoas que eram associadas a essas ideias eram chamadas de comunistas naquela época, tá? Então, e temos aqui como líder da Aliança Nacional Libertadora o Luiz Carlos Prestes, que defendia nada mais nada menos do que uma maior redistribuição da renda entre os brasileiros, a tal reforma agrária, que até hoje é um tema muito polêmico, é um tabu dentro do cenário político e econômico do nosso país, tá certo? E também ele queria nacionalizar as empresas estrangeiras, que a gente chama de estatização, né? É quando existe uma empresa privada e aí o Estado vai e nacionaliza aquela empresa, ou seja, estatiza aquela empresa, tá bom? Essas são as principais ideias da Aliança Nacional Libertadora. Então aí temos dois grupos políticos, integralistas e os comunistas. Ação Integralista Brasileira, Aliança Nacional Libertadora. De um lado, Plínio Salgado, do outro lado, temos aqui Luiz Carlos Prestes, tá? Fascista, comunista, tá certo? Tranquilo? Isso é durante o governo constitucional, tá? Vamos lá. Em 1935, tá? Um ano após o governo constitucional, a Aliança Nacional Libertadora vai tentar dar um golpe de Estado contra Getúlio Vargas. Essa tentativa de golpe é chamada de intentona comunista. Eram aquelas pessoas que tinham certa insatisfação com o governo autoritário de Getúlio Vargas e aqueles também que queriam uma mudança de ideologia política no Brasil. Pois Getúlio Vargas, desde que assumiu o poder, ele sempre perseguiu as pessoas de esquerda, ou seja, os comunistas, tá certo? O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, por muito tempo, durante a era Vargas, ficou na ilegalidade. Era perseguido por Getúlio Vargas. Então esses comunistas, em 1935, vai tentar dar um golpe de Estado, chamado de intentona comunista. Só que esse golpe não vai dar certo, tá? Esses revoltosos vão ser presos, a maioria deles serão torturados e exilados, e Vargas consegue contornar essa rápida tentativa de golpe, chamado intentona comunista. Só que Vargas, ele é muito esperto. Sabendo que em 1938 haveria novas eleições presidenciais, tá? Getúlio Vargas ele vai criar, vamos dizer assim, uma estratégia política para estender o seu tempo na presidência da República do Brasil. Essa estratégia política é chamada de Plano Cohen. O que acontece? Quando chega em 1937, os getulistas, quem são os getulistas? Os aliados de Getúlio Vargas, eles temem que existe uma certa ameaça comunista nas eleições democráticas, tá? Lembrando que no governo constitucional
era um regime democrático, tá bom? Porque Vargas estava seguindo lá a Constituição. Eles temiam que nas novas eleições presidenciais vencesse contra Getúlio Vargas, houvesse a possibilidade de um candidato de esquerda, de ideais comunistas. Para impedir isso e que Getúlio Vargas continuasse no poder, os aliados de Getúlio Vargas vão criar um falso plano comunista, tá? Chamado de Plano Cohen. Começa de novo sobre a intentona. Tá, sobre a intentona de novo? Uhum. Bom, como eu estava falando para vocês, durante toda a era Vargas, os grupos considerados de esquerda, os comunistas, eles eram perseguidos por Getúlio Vargas, tá? Então, essas pessoas se sentiam ameaçadas por Getúlio Vargas e muitos deles não gostavam muito de como Getúlio Vargas estava conduzindo o país, tá certo? Como presidente da República. Então, em 1935, tá? Pessoas ligadas à Aliança Nacional Libertadora, né, que era o grupo político de esquerda do Brasil, vão tentar realizar um golpe de Estado, ou seja, tomar o poder das mãos de Getúlio Vargas. Essa tentativa de golpe é conhecida como intentona comunista, que não vai dar certo, tá certo? Por que não vai dar certo? Primeiro que vai faltar uma certa adesão popular, tá? Segundo, Getúlio Vargas, nesse momento, tinha um grande apoio ainda dos militares e de boa parte da população brasileira, principalmente a classe média, né? A classe média brasileira era grande e apoiadora do governo de Getúlio Vargas. E isso vai fazer com que essa intentona comunista não dê muito certo, tá? Não é à toa que a maioria das pessoas que tentaram fazer esse golpe de Estado e intentona comunista serão presos e exilados. Para quem quiser, vamos dizer assim, gosta de cinema e quiser se aprofundar mais sobre isso, é só assistir um filme nacional muito bom chamado Olga. Esse filme é baseado em fatos reais. Muito fácil você encontrar na internet, tá? Só coloca lá, Olga. E aí até é bom mesmo, porque você já com mais tempo em casa poderia assistir também. E vai falar muito sobre a questão do cenário político do Brasil durante a era Vargas e a perseguição que as pessoas de esquerda, os comunistas, sofriam durante o governo de Getúlio Vargas. Olga, tá? O-L-G-A. Olga. Filme nacional muito bom. Beleza? Então, depois dessa intentona comunista, Vargas, ele sabe que vai ter novas eleições presidenciais. Lembrando que aí existiria, né, novas eleições, porque Vargas estava num governo democrático, né? O Brasil é um país democrático. Então, temendo que houvesse a possibilidade de um comunista ou uma pessoa associada às ideias socialistas se candidatasse à presidência da República e, por acaso, vencesse as eleições, o Brasil se tornaria um país socialista ou comunista. Coisa que a classe média alta, né, coisa que os militares, os empresários e até mesmo Getúlio Vargas, que perseguia comunistas, não queria de jeito nenhum. Então, como uma manobra política de impedir a possibilidade, mesmo que fosse pequena, mas houvesse uma certa possibilidade de um candidato de esquerda vencer as eleições presidenciais do Brasil, em 1937, os aliados de Getúlio Vargas, com o seu conhecimento, vão criar um plano chamado Cohen. Esse plano é um plano falso, ele nunca existiu. Mas o que vai ser passado para a população é que existia um certo complô entre os comunistas do Brasil e que esses comunistas brasileiros, né, que inclusive estavam na ilegalidade, né, política, o partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, estava na ilegalidade, estavam contando com o apoio da União Soviética para dar um golpe de Estado no Brasil. Essa informação vai ser divulgada em vários jornais da época, na rádio também, e boa parte da população brasileira vai ficar assustada com a possibilidade do Brasil se tornar um país comunista, né? Esse plano Cohen vai assustar várias pessoas. Só que esse plano foi um plano forjado pelos getulistas para amedrontar a população brasileira e impedir que houvesse novas eleições, pois Vargas se aproveita do medo e vai implementar o estado de sítio, ou seja, abole as eleições, coloca o exército nas ruas
e fecha suas fronteiras, continuando aí no poder até 1945. Não é à toa que após esse plano Cohen, começa aí o que a gente chama de a terceira fase da Era Vargas, que é o Estado Novo, que vai de 37 até 1945, ou seja, são 8 anos no poder. Durante o Estado Novo, aí sim, vamos ter a face mais fascista de Getúlio Vargas, porque realmente o Estado Novo vai ser uma ditadura. Não vai haver democracia durante o Estado Novo, pois a Constituição que vai ser criada em 1937, logo após a implementação do Plano Cohen, vai ser uma Constituição chamada de apolaca. Repete de novo. Sobre? Esse finalzinho da intentona comunista. Sim, então, como eu falei, houve a intentona comunista. O plano Cohen. Tá? O plano Cohen foi o seguinte: quando os aliados de Getúlio Vargas, para eliminar qualquer possibilidade de um candidato de esquerda vencer essas novas eleições presidenciais, vão forjar, ou seja, vão criar. Nunca existiu esse plano Cohen. Ele foi forjado, ele foi criado pelos aliados de Getúlio Vargas. O que se dizia sobre esse plano Cohen é que os comunistas que falharam lá na intentona comunista agora estavam tramando novamente um golpe de Estado com o apoio da União Soviética. Só que isso nunca ocorreu. Isso foi criado para que a população brasileira ficasse amedrontada e Vargas ganhasse mais apoio para criar o estado de sítio, ou seja, colocar o exército nas ruas com a desculpa de que os comunistas estavam tramando um novo golpe, coisa que nunca existiu, e aí conseguisse manipular o regime político, transformando o Brasil, que era um país democrático, em uma ditadura varguista, que a gente chama de Estado Novo, que começa em 37, tá? E não é à toa que em 37 ele vai criar uma nova Constituição, essa chamada de apolaca, porque vai ser uma Constituição baseada na parte fascista da Polônia, tá certo? É uma Constituição extremamente autoritária e fascista, antidemocrática. A partir do Estado Novo, não vai existir mais a liberdade de pensamento, não existe mais a democracia, não existe mais espaços políticos para, vamos dizer assim, expressar a sua insatisfação contra o governo ou qualquer indício de oposição. Estamos numa ditadura durante o Estado Novo. Tranquilo? Beleza? Entendeu? Vamos lá. Então, quando vem o Estado Novo, vemos aí algumas características, tá? Primeiro, temos, como eu já falei, o estado de sítio, né? Que é um estado de emergência permanente. Isso possibilita a Getúlio Vargas plenos poderes, ou seja, o poder judiciário, executivo e legislativo está nas suas mãos. Não é à toa que ele vai de novo fechar o Congresso, que representa o poder legislativo, e novamente vai governar através de decretos-lei, coisa que ele tinha feito logo quando deu o golpe de Estado em 1930. Fecha o Congresso e agora eu centralizo os poderes nas minhas mãos. Outra coisa também é que vai ser proibida as greves dos trabalhadores são proibidas, pois ninguém pode ser contra a ordem nacional, tá? Lembrando que estamos aí em estado de permanência, né? Estado de sítio, e isso faz com que os trabalhadores fossem diretamente ameaçados. Qualquer indício de greve era associado a ideias comunistas. Qualquer grevista ele era associado a comunista e aí era perseguido, preso, torturado, até mesmo exilado, tá? Vai ter aí uma censura permanente, claro, numa ditadura, não existe liberdade de imprensa. É nesse momento que ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, vai ser um setor responsável por criar uma imagem de um grande chefe de Estado. Então, que é nesse período que vai ser criada a Hora do Brasil. Para quem escuta a rádio hoje é Voz do Brasil, tá? Vai ser criado esse horário dentro da rádio, que na época era o principal meio de comunicação dos brasileiros, onde se passava só coisas positivas do governo, tá certo? Hoje é mais flexível, né? A Voz do Brasil hoje é 1 hora apenas por dia e bem flexível. Durante o governo Vargas, a Hora do Brasil era um horário, passava no horário nobre e era mais de 1 hora.
e só passava notícias positivas do governo, tá certo? Prisão de qualquer opositor, claro, uma ditadura, né? Qualquer índice de oposição é prisão na certa, como já falei para vocês. Ele contava com o apoio das Forças Armadas, né? Porque as Forças Armadas sempre existiu essa cultura anticomunista, tá certo? Vai ter também simpatia ao fascismo, como eu já falei para vocês, né? Um Estado forte, corporativismo, vagas numa ditadura, e a ausência de qualquer partido, né? Que também é uma característica de uma ditadura, né? Em toda ditadura, a figura do chefe de Estado vai ser vista como um guardião e o herói nacional. Não precisa ter oposição, tá certo? Qual vai ser a política internacional, vamos dizer assim, de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, como já falei para vocês, ele é um grande defensor da indústria nacional, tá certo? Ele vai se aproveitar muito da questão das rivalidades durante a Segunda Guerra Mundial, né? Não é à toa que inicialmente o Brasil era um país neutro. O Brasil só vai entrar na Segunda Guerra Mundial, como a gente já viu na semana passada, durante a Segunda Guerra Mundial, só a partir de 1942. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, tá? E aí ele vai, vamos dizer assim, quando ele declara a guerra às potências do eixo e vai se tornar membro dos grupos dos aliados, Getúlio Vargas vai também se aproveitar dessa situação, porque, como a gente já viu semana passada, ele vai firmar um acordo muito estreito com os Estados Unidos e vai adquirir vários empréstimos e investimentos. Por favor. Sobre essa partezinha aí que ele... Aqui não especifica, mas eu acho que esse finalzinho aí. Pronto, então, como eu falei para vocês, como vai ser a política internacional de Getúlio Vargas, tá? Essa é uma política bastante pragmática. Ele vai se aproveitar das rivalidades entre as potências dos aliados e as potências do eixo. Por quê? Porque inicialmente o Brasil era um país neutro, tá? O Brasil só vai entrar na Segunda Guerra Mundial a partir de 1942. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial é a partir de 1939. Por que ele vai se aproveitar dessa rivalidade? Porque o Brasil sempre foi um país agroexportador. Então o Brasil, logo de início da Segunda Guerra Mundial, ele vendia seus produtos agrícolas não só para os aliados, mas também para as potências do eixo. Tá certo? Isso é se aproveitar das rivalidades. Tá bom? E quando o Brasil vai entrar na guerra, de fato, após o ataque dos submarinos alemães às embarcações brasileiras, em 1942, o Brasil vai aderir a forças dos aliados, ou seja, ao lado dos Estados Unidos, França e Inglaterra. E quando isso acontece, Getúlio Vargas vai se aproveitar novamente da situação a partir do momento que faz um acordo estratégico com os Estados Unidos, como a gente já viu semana passada, né, na live. Os Estados Unidos vai criar 2 bases militares aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, Natal, Rio Grande do Norte. E a troco disso, o Brasil vai adquirir investimentos norte-americanos para melhorar, modernizar a indústria nacional, tá certo? E essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, a favor dos aliados, vai ser, vamos dizer assim, um feitiço contra o feiticeiro. Por quê? Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os aliados vencem as potências do eixo, o cenário político mundial mudou. Por quê? Porque agora vale lembrar que os aliados lutavam pela liberdade, pela democracia, coisa que o Estado Novo de Getúlio Vargas não era. O governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo, como já falei para vocês, tinha explicitamente, era claro, todo mundo percebia que era um governo autoritário, uma ditadura fascista. Explica mais uma vez sobre a Intentona Comunista e o Plano Cohen. Vamos lá, como eu falei para você, a Intentona Comunista foi o seguinte: em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, tá? Quem era a Aliança Nacional Libertadora? Eram todos os comunistas simpatizantes do socialismo soviético, tá? Que não estavam contentes com o governo de Getúlio Vargas. Eles queriam tomar o poder. Isso se chama Intentona Comunista. Ocorreu em 1935. Não vai dar certo, por quê? Porque faltava adesão popular. A maioria da população brasileira não era a favor dos comunistas. Coisa que se repete até hoje.
tá? Então, essa intentona comunista, essa tentativa de golpe de Estado contra Getúlio Vargas não vai dar certo. Em 1937, Getúlio Vargas, com o apoio dos seus aliados, que controlavam os meios de comunicação da época, vão forjar um plano comunista. É como se fosse o seguinte, esse plano Cohen, que de acordo com esse documento haveria uma nova tentativa de golpe de Estado pelos comunistas, foi falso, foi criado pelo próprio Getúlio Vargas, pois ele queria amedrontar a população brasileira. Olha, tá vendo? Existe um plano aqui, tá? Chamado Plano Cohen, que esses comunistas que estão aí escondidos nas ruas estão tentando dar um golpe de Estado, estão querendo transformar o nosso país em um país comunista. Veja, existe a possibilidade. Vocês vão deixar isso acontecer? Se eu sair do poder, isso pode acontecer. Porque em 1938 haveria novas eleições presidenciais. Quando ele traz esse discurso à população brasileira, a população brasileira, que não era a favor dos comunistas, a grande parte, principalmente os empresários, a classe média, alta, a elite econômica, tá? Eles não vão, vamos dizer assim, aceitar isso. Só que esse documento que Getúlio Vargas e seus aliados mostraram para a população nunca existiu. Foi forjado, ele foi criado e inventado, tá certo? Por que ele fez isso? Porque ele queria continuar no poder. Ele quer amedrontar as pessoas para que não haja novas eleições presidenciais e ele fique no poder, como aconteceu até 1945. Tá? Não é à toa que, contra essa ameaça comunista, ele vai colocar estado de emergência permanente, ou seja, estado de sítio. Ninguém entra, ninguém sai, bota exército nas ruas, fecha o Congresso, acaba com as eleições, volta a governar através de decretos-leis, tudo tem que passar em suas mãos, o exército fiscaliza todo mundo, qualquer tentativa de greve é associada a comunista, quem é comunista deve ser preso e expulso do país, tá certo? Ou seja, tudo isso para se manter no poder. Tranquilo? Tentando comunista ocorreu de fato, mas não deu certo. O plano Cohen foi forjado por Vargas para amedrontar a população e a população com medo diz: olha, Vargas está dando certo. Se vacilarmos, Vargas vai perder as eleições para um comunista. Não queremos comunismo no Brasil. Essa é a ideia do plano Cohen. Tranquilo? Massa? Vamos lá. Como eu estava falando para vocês, né, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Brasil, que era um país, durante o Estado Novo, fascista, uma ditadura, tá certo? Vence a Segunda Guerra Mundial contra as potências do eixo, que representavam tudo aquilo que o Brasil era. Então, era contraditório. Como é que Getúlio Vargas, que é simpatizante do fascismo, que governa um país que é uma ditadura antidemocrática, lutou ao lado dos aliados que defendiam a democracia e liberdade de expressão. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Brasil é um país contraditório. Boa parte da população brasileira não quer mais Vargas no poder, porque não acreditavam mais nas diretrizes políticas de Getúlio Vargas. Tá? Era uma contradição. A oposição a Getúlio Vargas cresce bastante também nesse período, principalmente o setor da imprensa, que defendiam a liberdade de imprensa e de pensamento. Vários partidos que entram na ilegalidade também forçam a barra contra Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas se sente isolado, tá certo? Pressionado, e decide reabrir o país, ou seja, elimina o estado de permanência, né? Emergência permanente, e restaura aí o caráter democrático do nosso país, colocando em vigor novas eleições presidenciais, tá? Ou seja, o fim do Estado Novo só se dá após a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil está deslocado, né? Como é que eu sou fascista e luto contra os fascistas? Como é que eu sou fascista, mas sou aliado dos aliados, que lutam pela democracia, pela liberdade de pensamento, de crença religiosa? Então isso é uma contradição sem fim, e isso vai fazer com que Vargas se sinta isolado politicamente, pressionado por outros países também, tá certo? E aí tem o fim ao Estado Novo. Beleza? Galera, obrigado aí pela participação da live.
Lembrem-se de fazer os exercícios do final do capítulo, enviar até domingo às 5 horas da tarde, tá bom? E coloca o nome no gabarito, por favor, tá? YouTube, aula. Sim, lembrando também, essa aula vai estar no YouTube.